O RStudio possui várias ferramentas e várias opções para nos ajudar a deixar o ambiente de trabalho mais agradável, mais personalizado, mais de acordo com o nosso estilo de trabalho. Vamos ver como usar essas ferramentas, como usar essas opções, algumas delas, que podem tornar o nosso trabalho mais produtivo, mais agradável, menos cansativo, utilizando as opções que o RStudio nos oferece. O RStudio possui uma série de configurações que podem ajudar bastante no dia a dia do trabalho de análise de dados, de escrever, depurar os códigos, ver os resultados. São várias teclas de atalho e configurações que a gente pode fazer no RStudio, além da configuração padrão que ele apresenta para a gente logo no início, quando a gente começa a rodar o programa, que nos ajudam bastante. Uma dessas configurações, desses recursos, né, que acho que pode ajudar bastante você a desenvolver o seu trabalho, é o uso da combinação de teclas para ampliar as janelas, principalmente as janelas que a gente mais usa, né? O RStudio, ele divide a tela em 4 painéis, né? Nós temos o painel de fonte, que é chamado, onde ficam os scripts, o painel do console, onde nós temos, né, o R propriamente rodando, o painel, né, de arquivos, de resultado e saída, onde fica a ajuda, e o painel, e o quarto painel de ambiente, história, conexões, né, e outras opções que podem aparecer aqui dependendo do tipo de instalação que você faz de pacotes. Então, cada conjunto desses 4 painéis aqui, ele está dividido em abas. Então, temos a aba aqui de arquivos, de gráficos, pacotes, help, viewer. Então, você pode configurar e reconfigurar essas abas aqui do jeito que você acha melhor. Você pode clicar em Viewer e fazer essa configuração. Mas mais interessante do que isso é você usar uma combinação de teclas para você ampliar a tela enquanto você está usando. Vamos supor que você queira ampliar a tela para você escrever o seu código, né? Então, estamos escrevendo notas, né? Aqui em cima, com Ctrl Shift 1, você amplia essa área para escrever os códigos. Ctrl Shift 1 novamente, você volta ao tamanho que estava. Vamos supor que você colocou aqui, vamos executar o nosso código, Ctrl Enter, a gente executa, né? E temos o resultado no console. Eu quero ver o resultado do console mais amplo, então eu aperto Ctrl Shift 2 ao mesmo tempo e ele abre o console para mim para poder ver o resultado. Ctrl Shift 1, eu volto, Ctrl Shift 1 novamente, eu tenho só a área de scripts, né? E se a gente quiser consultar o Help, né, Ctrl Shift 3, né, você pode ampliar a área do Help, né? Que a gente pode ler aqui também na aba dentro do painel, mas às vezes fica meio estreito, meio pequeno, você quer ampliar, Ctrl Shift 3. Assim ele tem outras opções também, com Ctrl Shift 4 vai abrir a aba História, né, com o histórico dos comandos que foram dados. Ctrl Shift 5 a gente vai ter a aba de arquivos. Ctrl Shift 6, né, nós vamos abrir o resultado dos gráficos, né, não temos nenhuma por enquanto, mas seria então essa área de gráficos. Ctrl Shift 7, ele vai abrir a área de pacotes, né, onde a gente vai poder ver então todos os pacotes que a gente tem, né, disponíveis no R, que estão instalados, para a gente poder ver as atualizações, né, a descrição rápida, qualquer versão do nosso pacote, né. Ctrl Shift 8, Ctrl Shift 8 nós vamos ver a área de ambiente, com as variáveis e os objetos e funções que nós temos. Então, essa é a área de ambiente, com Ctrl Shift 8. Ctrl Shift 9, nós vamos ver o Viewer, que é a saída quando nós temos algum resultado em formato HTML ou formato PDF, ele
primeiramente pode mostrar no view. Normalmente, o próprio R, o resultado do programa, se é um arquivo, ele vai abrir automaticamente a janela plots, né? Vai abrir a janela viewer, né? E você vai ver ali o resultado. Se você quiser ampliar, então você pode clicar nessa combinação de teclas. E para decorar a combinação de teclas, né, que na medida que você for usando, pelo menos a 1 e a 2, né, que é a mudança do código fonte para o terminal do R, essa aqui você vai usar bastante. Mas você pode ver aqui, ó, em View, Panes, e aí você tem então aqui o zoom, né, nos painéis, e dentro dos painéis o zoom nas abas, né, que você vai poder destacar para trabalhar melhor. Então, se você tiver dúvida, quiser consultar qual que era a combinação de tecla mesmo, só clicar em View, Panes, e aí você vai ver essa combinação. Mas com certeza a combinação Ctrl Shift 1, né, Ctrl Shift 2 e Ctrl Shift 3, que é a do Help, né, nós vamos usar bastante. Você vai ver que vai ajudar bastante você alternar, né, ter uma visão mais ampla para poder ler o seu código, ler o Help e ler a saída do console com mais conforto visual. É uma sugestão, uma dica, né, para a gente poder trabalhar com mais facilidade com o RStudio. O RStudio permite também que você faça uma adaptação das cores e do visual do programa para poder facilitar, tornar mais pessoal, mais agradável para você o trabalho do dia a dia com o RStudio. Para fazer então a personalização das cores e do tipo de fonte, de letras, vamos clicar aqui em Ferramentas, Tools, Opções Globais, Global Options, Aparência, e aqui nós vamos ver as opções do RStudio para a adaptação do sistema. O tema do RStudio, a primeira opção, diz respeito ao tema do próprio RStudio, né? Modern ou Sky são dois tipos de tema que vão mudar as cores da barra, um mais acinzentado, outro mais azulado, aqui da barra do RStudio, né? Os temas do editor, ele vai mudar as cores do editor de script, do terminal, as cores com que você vê os resultados do RStudio, né, do RStudio. Ele tem várias opções. Essas opções aparecem aqui na janela ao lado para você ter uma ideia do que você vai trabalhar. Nós aqui estamos com a opção SQL Server, né, que é a opção que encontrei aqui como mais visível, né, para demonstrar para vocês os códigos e as opções que a gente tem, mas a ideia é trabalhar com algo que seja bem interessante para você. Ele vem com uma formatação dessa padrão, mas você pode alterar aqui do jeito que você quiser. Você pode alterar também o estilo do tipo de letra que você quer, né, a fonte de letras que você quer, né, o tipo de renderização de texto, né, ele vem com um tipo padrão geométrico para mudar a qualidade do texto, muda muito pouca coisa, o tamanho da letra, né, que vai aparecer na fonte, né, uma letra menor, né, uma letra maior para você enxergar os códigos. Então, você vê a que for mais confortável para você. Nós temos vários tipos de temas escuros, né, que facilitam quando você fica muito tempo olhando para a tela. Nós temos escuros, eles acabam cansando menos a vista. Temas, alguns temas famosos para quem usa outros editores, outros ambientes de programação,
né, como o editor Princeton, né, Dreamweaver, Eclipse, né, são temas padrões, né, para esses outros editores, outros ambientes, né, de desenvolvimento de programa, né. Tem os modelos também clássicos aqui, que quase todos esses outros editores que permitem a configuração também trazem, como o modelo Solarizer, escuro e claro, né, o mono industrial, monokai, enfim, são vários temas que você tem aqui para escolher, né, qual o mais se adequa para você, qual que é mais fácil, é mais fácil para você visualizar o código, te estimula mais a trabalhar com o texto e cansa menos a vista, né? Cansa menos o trabalho. Vai testando. Você acha que um tema ele fica legal, você tenta colocar esse tema, depois não deu certo, troca, você pode trocar rapidamente aqui. Vamos colocar o tema Drácula só para ver como ele vai ficar aqui, né, no nosso computador, e a gente passa a ter um tema escuro. Então o estilo das abas aqui é o tema do Sky, né, e o estilo do texto, fundo, né, o que é visto, é o tema do editor, então no formato modelo Drácula. Apenas para você poder ver e qual que é o resultado. Então você pode modificar isso ao seu interesse, pode ampliar, né, o tamanho das telas, pode mudar as telas com as teclas Ctrl Shift 1, 2, 3, como você viu, pode mudar também, pode ver, né, ampliar e diminuir clicando no botãozinho ao lado de cada janela, né, e pode também, se quiser, se tiver interesse, clicando em Panes, View, Panes, e na última opção lá, Pane Layout, né, você pode também trocar o layout, né, trocar onde está o console, colocar a fonte, colocar a janela de history para a esquerda, para a direita, enfim, você pode fazer o RStudio ficar com o seu jeito, né? E é importante porque você vai trabalhar fazendo código, escrevendo, e se você tiver interesse em aprender a usar o R Markdown, você vai escrever textos mesmo, relatórios, textos acadêmicos, né? As pessoas fazem blogs, fazem websites, fazem livros, né? Escrevem e-mails, dá para fazer tudo isso dentro do R, então ele é um ambiente que pode ser bastante aconchegante se você configurar ele para ficar com o seu jeito, com a sua cara, com aquilo que espelha o teu espírito de trabalho naquele momento, e também que é mais confortável, né, para você poder trabalhar. Então, customiza, faz a sua adaptação aí para deixar o RStudio com o seu jeito, para você poder trabalhar com bastante conforto com as opções que ele te oferece.